Na quinta-feira que vem, 23 de junho, vai ter a votação se o Reino Unido sai ou não da União Europeia, e isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Porque não quer dizer só sobre o Reino Unido, não quer dizer só sobre a participação dele, mas pode ter implicações na política britânica e se a União Europeia vai sequer continuar existindo e se isso é uma autorização ou não para ela continuar se expandindo no que ela realmente é, um projeto de um país único, com moeda única e com lei única e com exército único. E isso é absolutamente horrível. Vamos conversar sobre várias das coisas que estão aparecendo, várias das teses e tudo mais. E só pra você saber, teve uma virada nessas últimas 2 semanas aí na direção de sair. E isso é muito bom. E isso está desencadeando várias políticas e tentativas de reações da galera que quer ficar, dos governos que querem ficar, desesperadamente tentando virar a coisa. Quem quer ficar? Quem quer ficar? O Cameron, primeiro-ministro dos Estados Unidos, presidente do Partido Conservador, lançou o referendo como uma coisa de campanha para ele conseguir ser eleito, mas ele é a favor de ficar, assim como a enorme maioria dos partidos britânicos, inclusive o Partido Trabalhista, o equivalente ao PT deles, embora o Jeremy Corbyn, que é o presidente desse partido, tenha dado umas declarações de não é bem isso, mas a maioria do establishment político é a favor de ficar, a União Europeia é obviamente a favor de ficar, e tem rolado coisas bem governo pagando pra vir panfletinhos, livrinhos explicando por que você deveria ficar, esse tipo de coisa pra tentar manipular a população e campanhas de medo gigantescas. Pra vocês terem uma ideia, o David Cameron chegou a declarar que uma saída do Reino Unido poderia levar à Segunda Guerra Mundial, poderia levar a um novo referendo sobre a secessão da Escócia, poderia levar ao fim da União Europeia e uma crise estilo 2008, tudo de novo, sem nenhuma prova ou argumento. Inclusive, ele teve um debate com o líder do UKIP, UK Independence Party, o Nigel Farage, onde ele basicamente o David Cameron tratou toda a população, todas as pessoas que estavam ali como crianças e bebês idiotas, e não explicou basicamente nada. Foi uma coisa fantástica de assistir, e essa é basicamente a mentalidade da União Europeia. Vocês são crianças, vocês são idiotas e a gente precisa mentir pra vocês e, se necessário, não deixar vocês votarem, porque senão vocês vão fazer merda. Então a gente precisa simplesmente obrigar vocês a aceitarem as coisas. E isso não é exagero. O presidente Jean-Claude Juncker, que é o atual presidente do Comissariado da União Europeia, sim, porque existe um comissariado da União Europeia, declarou coisas lindas como, por exemplo, quando a coisa fica séria, você precisa mentir. E se o voto for sobre um referendo que estava acontecendo lá atrás. Bom, se o voto for não, contra o nosso referendo, a gente faz um voto de novo. E se o voto for sim, acabou, passou! Essa é a mentalidade da União Europeia. E vamos tentar entender. Primeiro, parte econômica. Existe toda uma campanha de medo de que, olha só, não, se o Reino Unido sair, a Europeia vai simplesmente bloquear eles economicamente e fazer, e não vai ter nenhum tipo de troca e nada. E primeiro, não. Vocês, boa sorte vivendo sem a União Europeia. Mas mesmo se eles fizessem, hoje, como a coisa está, o Reino Unido não pode negociar tratados de comércio com nenhum país. Ele tem que esperar a União Europeia fazer isso por ele. E se a União Europeia não quiser, não vai acontecer. Acabou, você não tem soberania para negociar o seu comércio. Então, ok, vocês podem sair da União Europeia e ter que renegociar as coisas com eles, mas daí agora vocês podem negociar comércio com todo o resto do mundo inteiro, coisas que vocês não podem fazer agora. E eu recomendo para você assistir, eu vou colocar lá na descrição vários vídeos que estão falando sobre isso em mais profundidade, cada um desses tópicos, mas um dos melhores caras que tá cobrindo isso é o Sargon of Akkad, que é um canal britânico, em que ele mostra várias coisas como, por exemplo, tem estimativas sobre quanto vai custar para cada casa, para cada britânico, se eles saírem da União Europeia, e como basicamente os números da campanha para ficar são mentiras exageradas. Não tem nenhuma base para o número de para os cálculos que eles estão fazendo. E, inclusive, se você fizer uma projeção realista, a projeção mais pessimista possível, de maneira honesta, cada casa economiza 1.000 libras por ano. Então é uma coisa bizarra. A outra coisa é que, em relação ao comércio, várias coisas foram feitas que prejudicam o Reino Unido. Depois a gente vai falar só da lista bizarra de burocracias que a União Europeia tem, e em algumas outras coisas, mas
O que acontece é que as leis de comércio mais são decididas pela União Europeia e são impostas no Reino Unido. Então, por exemplo, se você está aqui no Brasil e você quer exportar peixe para a Inglaterra, você tem que obedecer às regulamentações de exportação e comércio de peixe da Inglaterra quando você for exportar. Se você vai vender peixe aqui no Brasil, não importa. As regulamentações da União Europeia são da União Europeia. Então, se Bruxelas decide, que é a capital da União Europeia, decide que agora você vende feijão e tem essas regulamentações para vender na União Europeia, se você só vende na sua cidadezinha, dane-se, você tem que obedecer essas regulamentações. Só isso gera custos bizarramente enormes e um atraso de vida gigantesco. Então, em termos de comércio e economia, não tem sentido ficar na União Europeia. Vocês podem sair, o Reino Unido pode sair e ainda renegociar tudo bem, e tudo bem. E os custos e os cálculos são simplesmente falsidades exageradas. É uma coisa muito bizarra. Imigração. A campanha para sair, a campanha do Brexit, evitou muito falar de imigração, eu acho, por medo de entrar em racismo. Agora tem vários vídeos muito bons feitos sobre isso, eu recomendo eles para vocês, porque são horas de conteúdo no fim das contas. Mas eis a linha final da coisa. A coisa não. A fronteira da Europa é a Turquia. Então, a qualidade de fronteiras da União Europeia é tão bom quanto a qualidade de fronteiras da Turquia. Porque depois da Turquia, a fronteira é a Síria e o Iraque. Então, ok, vocês querem ficar nesse bloco onde a proteção de vocês é tão bom quanto oficiais turcos que não estão realmente muito afim de proteger a União Europeia porque eles não são parte dela. E depois tem um outro problema. A Turquia está abertamente, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas a Turquia está abertamente chantageando a União Europeia. Eles fizeram vários acordos ali por causa da imigração, em que basicamente o acordo é o seguinte: olha, a gente vai segurar nós, a Turquia, vamos segurar os imigrantes aqui e vocês vão dar vistos para todos os turcos, olha que legal. E daí o que aconteceu? A Turquia não conseguiu bater os padrões de segurança desses vistos e falou: bom, dane-se, então vocês vão fazer o que a gente quer de qualquer jeito, porque se vocês não fizerem, a gente vai simplesmente abrir as fronteiras e vão se ferrar vocês. A gente realmente não liga, porque os imigrantes, ao invés de ficarem aqui e encherem o saco aqui, eles vão para os países de vocês e o problema é de vocês. Essa é a situação de imigração atual na União Europeia. Eu sou a favor de imigração livre em condições de livre mercado, porte de armas e liberdade de discriminação. E não ter um sistema de welfare. Essa é a situação. Agora, você não pode ter população desarmada, submissa, sustentando um monte de gente e portas abertas. Isso não vai dar certo. Qual que é a situação agora? Vai ter mais disso. E essas pessoas são, em grande parte, analfabetas na sua própria língua, e elas vão vir para o seu país e isso é um peso gigantesco. E é isso. É uma campanha gigantesca de importação de votos. E se a União Europeia atender as demandas da Turquia, o que significa é que 76 milhões de turcos vão ter direito a simplesmente entrar na União Europeia, falar a palavra asilo político e morar lá para sempre. Para sempre. Então, 76 milhões de turcos podem ficar na Turquia ou ir para a União Europeia. Para onde eles vão? Então, ou você tem um problema de imigração, ou você tem um problema de imigração. Essa é a situação atual de imigração na União Europeia. E isso está sendo piorado ainda por causa do atentado em Orlando e algumas outras coisas que estão acontecendo que estão fazendo a galera começar a pensar: a gente realmente quer isso? Se o Reino Unido sair, eles têm mais controle das fronteiras deles. E aí vem o amigo filha da puta desgraça. E aí vem aquele amigo que você não quer ter. Porque nesse caso a França falou: bom, então, se o Reino Unido sair, então a gente não tá mais na União Europeia, então a gente pode simplesmente não prestar mais atenção na nossa fronteira em Calais e deixar todo um monte de imigrantes cruzarem para o Reino Unido sem a gente dar nenhuma informação para vocês sobre o que tá acontecendo. Pô, isso ia ser muito chato, né? Então é bom vocês ficarem. Esse é o tipo de aliado que você tem dentro da União Europeia. Fora isso, você tem a Espanha, que falou: olha, então, a gente não reconhece o território de Gibraltar, porque acha que é uma invasão, então se a União Europeia, se o Reino Unido sair, a gente pode, só invadir Gibraltar e dane-se, sabe? Se vocês não ficarem ajudando a pagar nossas contas, fiquem. Essa é a situação que você tem em termos de fronteiras e aliados no Reino Unido. Você realmente quer ficar com esses amigos? Sério? Uma outra preocupação que está acontecendo é em relação às grandes empresas britânicas. Vamos olhar a bolsa, vamos olhar o que está acontecendo. Olha só, a bolsa está caindo e tudo mais. Primeiro,
A Europa inteira está indo pro buraco, e isso é em grande parte culpa do Banco Central Europeu. Você quer estar aliado com um bloco que está indo pro saco? Tá, o Reino Unido não está na esfera financeira da União Europeia, que foi uma coisa inteligentíssima que o Reino Unido fez. Inclusive é por isso que ele está melhor do que todos os outros países da União Europeia. Então, ele não está nesse peso, mas você pode olhar e falar, não, mas a Bolsa está dizendo os indicadores. Pera, as empresas grandes que estão indexadas na Bolsa britânica estão com medo. Sim, porque, como eu falei, regulamentações. A União Europeia tem um peso de regulamentações absolutamente insano e além de qualquer racionalidade. Só para dar alguns exemplos de coisas que a União Europeia debateu, tentou, fez ou regulamentou. E um vendedor de peixe que o cara faz salmão defumado lá no Reino Unido gastou milhares de libras para adaptar o produto dele para estar etiquetado adequadamente que o produto dele, que é salmão defumado, contém peixe. Porque tem uma regulamentação da União Europeia que obriga isso. Fora isso, as regulamentações da União Europeia simplesmente destruíram a indústria de pesca britânica, porque eles dividiram todas as partes de pesca em todos os outros países. Porque, dane-se, não é mais seu. Essa indústria inteira praticamente evaporou. Outra coisa, a União Europeia discutiu... Não, sério, respira. Tenha um balde perto porque você pode querer vomitar depois dessa. A União Europeia discutiu padrões de qualidade de frutas e legumes, e entre isso eles discutiram regulamentar a curvatura de bananas e pepinos. Não é uma piada. O Comissariado da União Europeia e o Parlamento Europeu discutiram a curvatura de uma banana. Qual é razoável onde a gente diz que o produto não tem mais qualidade? Que mais? Eles tentaram proibir servir azeite em jarra. Então se você compra azeite e põe numa jarra e serve no seu restaurante, proibido, não pode, tem que estar no vidro, não sei o que, com lacre, com tudo bonitinho. Eles regulamentaram a força de aspiradores, não, os aspiradores podem ser muito fortes. Eles discutiram proibir diabéticos de dirigir, eles proibiram colocar na embalagem de água qualquer referência que pode dizer que a água na verdade é hidratante, porque, não, puramente a água não hidrata você, mas eles regulamentaram isso. Não, você não pode dizer que a água hidrata. É ilegal, você toma uma multa. Se você tiver qualquer referência de que a água é hidratante ou refrescante ou qualquer coisa do tipo. Que mais? Fabricantes de suco foram obrigados a mudar uma frase do que eles diziam que era. Eles foram obrigados a mudar que é feito parcialmente com suco concentrado para feito parcialmente de suco concentrado. Sim, isso foi debatido pela União Europeia e todos os fabricantes foram obrigados a adaptar todas as suas embalagens, pagando centenas de milhares de libras para mudar uma palavra na embalagem. Porque burocracia. Que mais? Esse é o melhor, provavelmente o meu favorito. Existe uma regulamentação na União Europeia que limita a quantidade de canela em rolinhos de canela dinamarqueses, porque a União Europeia decidiu que existia muita canela naqueles rolinhos. E tem uma substância dentro de canela que se você comer, você pode morrer. Sendo que para isso você provavelmente precisaria comer 50 quilos daqueles rolinhos para se matar fazendo isso. Mas sim, existe uma regulamentação que limita em 15 microgramas por quilo a quantidade de canela que pode estar no seu doce. Esse é o nível de regulamentação e intervencionismo bizarro da União Europeia. Por isso que as empresas enormes não querem sair. Por quê? E teve uma coisa também com os suplementos de vitaminas, remédios, nutrição, todo esse tipo de coisa. Porque as empresas grandes conseguem arcar com os custos dessas burocracias. Inclusive, são elas que estão pedindo essas burocracias. Por quê? Porque daí o pequeno produtor, o pequeno empreendedor, o pequeno cara, o cara que tem 10, 20, 30 funcionários no máximo, esse se ferra. Porque agora você tem que pagar todos os custos para adaptar isso. E é outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. E eventualmente você quebra. Isso concentra o mercado e joga a coisa lá para as empresas maiores que conseguem lidar com essas burocracias gigantescas. Porque elas são enormes, elas são internacionais. E isso pisa e esmaga o pequeno produtor. Se o Reino Unido sair da União Europeia, eles podem simplesmente jogar essas leis para fora da janela, fazer mais reformas, ou só evitar o crescimento dessas burocracias sinceramente retardadas da curvatura do pequeno. Eles podem simplesmente jogar isso fora ou falar, não, para. E agora os pequenos negócios dentro da Europa do Reino Unido vão conseguir crescer mais, desenvolver mais, empregar mais. Então isso pode ser ruim para as grandes empresas. Sim, mas só porque eles usam a União Europeia para ferrar todo mundo.
Então, então a gente vai perder a nossa ferramenta para oprimir um monte de gente e quebrar tudo. Nossa, que ruim, nossa, tô sofrendo. Agora vocês vão ter que competir no livre mercado. Pô, pois é, né? Que coisa chata. E isso é uma outra coisa importante de relevar. A União Europeia está indo numa direção inexorável e imperdoável de protecionismo, de intervenção governamental e de massivo peso burocrático. Se você sai disso, você consegue ficar mais livre que eles. E no mundo, você tem comparação. Se o seu ambiente de negócios é melhor do que o resto da Europa, as pessoas vão para você. Isso aconteceu quando François Hollande passou um imposto retardado de 75% em cima de salários enormes. Fora o fato que jogadores de futebol entraram em greve porque, bom, os salários deles são enormes, várias empresas saíram e foram para o Reino Unido. Não era o David Cameron, era outro primeiro-ministro, ou era o David... Enfim, o primeiro-ministro britânico na época falou, nossa, a gente vai abrir o tapete vermelho para receber as suas empresas francesas que vão vir para cá porque você é um idiota, olha essa porcaria que você faz. Se o Reino Unido consegue se manter um mercado um pouco mais livre do que o resto da Europa, eles conseguem atrair vários negócios. E o próprio ministro do Tesouro deles falou, a gente se adapta, a gente vai sair, tá? Não, vai ser, algumas empresas vão ter que se adaptar, algumas coisas vão ter que mudar. Mas tudo bem, a gente se adapta, coisas acontecem, coisas quebram e você precisa se adaptar a isso. Não vai ser o apocalipse, tá tudo bem. E finalmente, em cima disso, a gente tem as implicações. Espera, o David Cameron tá levando uma porrada gigantesca dentro do Partido Conservador por querer defender você ficar na União Europeia e querer defender a reforma, quando a União Europeia já deixou bem claro que não vai ter reforma nenhuma, desista. Ele tá querendo defender isso, mas se ele perder esse referendo e o Reino Unido resolver sair da União Europeia, é bem possível que ele simplesmente tenha que renunciar como presidente do Partido Conservador, o que cria um novo primeiro-ministro no Reino Unido. E isso está dividindo bastante a política lá. Agora, a outra coisa que pode acontecer é essa saída ser o começo do fim da União Europeia. O que vai ser excelente, vai ser ótimo se isso acontecer. Porque, primeiro, a União Europeia tem que acabar. Ela tem que acabar, é simplesmente um projeto de Estado gigantesco, só, que está levando todo mundo junto, coleguinhas, todo mundo abraçado um com o outro, pro buraco e pra estagnação econômica. Isso tem que acabar. Agora, o Reino Unido saindo deixa outros países que financiam a Europa mais pressionados, porque o Reino Unido paga, ele não recebe. Então os países que pagam vão ficar cada vez mais, ficamos com a conta? Vamos começar a questionar. Então você pode ter países como a França ou a Alemanha começando a questionar essa história. E os países que recebem agora vão ficar com menos dinheiro, menos jeitos de serem salvos e outros tipos de coisas. E países descontentes podem também desencadear referendos para saírem. A grande porcaria, o grande medo, é que existe um Tratado de Lisboa, que é o tratado mais atual de como vai ser a União Europeia, que é basicamente um projeto de Estado gigantesco. E existe um artigo 50 lá dentro que países podem votar para sair. Esse artigo pode ser removido pela União Europeia sem voto. Eles podem simplesmente... E quem decide isso? O comissariado da União Europeia. Um comissariado que não é eleito. Ele é apontado pelo governo de cada país e aceito pelo presidente do comissariado da União Europeia. Então, na melhor das hipóteses, esses caras são eleitos indiretamente, mas vamos ser sinceros, eles não são eleitos por ninguém, inclusive ninguém sabe quem eles são. Esses caras podem decidir, quer saber? Ninguém mais pode sair, agora vocês estão presos. Bem-vindos, agora obedeçam e paguem. Estados tendem a crescer, estados tendem a ficar cada vez mais burocráticos, o Banco Central Europeu está indo para o saco e levando todo o resto da União Europeia junto, e a gente já vê Itália, Grécia, Espanha, Portugal e vários outros países com graves problemas. Quando essa casa de cartas começar a cair, eu não gostaria que meu país estivesse ali no meio. É um caso grave e eu estou muito, muito, muito feliz de que as pessoas estão entendendo isso, elas estão vendo essa campanha de medo e terror e difamação que está sendo feita para tentar fazer o Reino Unido ficar. Aliás, a mesma campanha que foi feita na Noruega e na Islândia, que não são países membros da União Europeia, falaram todo tipo de terror, não, vai ser horrível, o país vai quebrar e vai ser destruído, e os dois países estão melhores do que o resto da União Europeia. Então eu estou feliz que as pessoas estão sacando isso e ficando mais céticas em relação ao governo. Eu tô começando a ter talvez uma leve elaboração na cabeça de que as pessoas no mundo inteiro estão ficando mais libertárias, mas eu não quero ficar otimista por enquanto. Para mim não tem discussão. A União Europeia é um projeto de Estado gigantesco e o Reino Unido precisa sair correndo disso,
porque é a última chance que eles vão ter. Não a última chance nessa geração, a última chance. O David Cameron já deixou bem claro que não vai ter uma segunda votação e é muito provável que o artigo 50, que permite a saída, seja simplesmente revogado e vocês estão presos para sempre nesse navio que vai afundar. Fujam, e fujam rápido. Tchau, tchau. Links na descrição.